Olá, gente. Tudo bem? Professor Paulo aqui de volta, dessa vez para fazer um laboratório bem rápido, para que possamos entender exatamente o que significa calcular o volume de uma pirâmide. Vocês lembram daquela pirâmide da parte 1, né? Que eu coloquei para vocês, olha, essa pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide aqui, com essa pirâmide nós calculamos a área lateral e a área total. E agora a gente vai partir para o volume. Mas na prática, o que significa isso? Veja bem, eu tenho essa pirâmide, eu abri o fundo dessa pirâmide, para ficar mais fácil da gente entender. Tá? Essa pirâmide é a pirâmide quadrada. E eu tenho aqui um recipiente com água. Eu vou colocar água aqui dentro da minha pirâmide. E até em cima, até a borda de cima. Na verdade, essa experiência que eu estou fazendo é para saber o volume de água que cabe aqui dentro. Em outras palavras, saber a capacidade dessa minha pirâmide. Isso significa calcular o volume. Então, claro que fica muito mais fácil a gente usar a fórmula para poder saber a capacidade da minha pirâmide de absorver água, areia, qualquer produto que você queira colocar aqui dentro. Então, é exatamente isso que gostaria que vocês entendessem. E vamos partir para as fórmulas, que fica muito mais fácil a gente resolver com as fórmulas do que colocar água, fazer teste com o próprio recipiente para a gente botar água para saber quanto ele permite a ter como capacidade. Não é isso? Então, vamos para lá. Vamos para a parte teórica. Então, gente, vamos para a parte teórica. O nosso objetivo é calcular o volume de uma pirâmide. Normalmente se pergunta o que significa isso? O que significa calcular o volume de alguma coisa? O volume justamente é a capacidade que essa alguma coisa tem de permitir que você coloque algum recipiente, como nós estamos usando a água, até em cima e você possa saber exatamente quanto de água comporta esse recipiente. Tá? Mas antes disso, vamos passar aqui, ó, porque para cada maneira que você fala, você tem um tipo de unidade para representar. Por exemplo, se você vai falar no volume, a gente pensa logo que o volume vem com metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetro cúbico, aquela mesma escala que a gente tem quando estamos calculando a distância, o espaço. E se você está falando em capacidade, você tem litro, decilitro, mililitro e assim por diante, né? Quando você vai comprar qualquer coisa, vem escrito lá na caixa, né? Uma lata de óleo, por exemplo, tantos mililitros, ou tantos litros, ou tantos decilitros. Decilitro quase não é usado. O que é mais usado é o litro e o mililitro. Continuando. Bom, mas você pode passar de uma unidade para outra. Vamos supor que você tenha calculado tudo em decímetro cúbico. Ora, para você passar para uma unidade de capacidade, basta você escrever que o decímetro cúbico é igual a 1 litro. A fórmula para calcular o volume de uma pirâmide, para a gente não estar enchendo essa pirâmide de água para saber a sua capacidade, é essa aqui, ó. Volume é igual à área da base da pirâmide. No caso, a nossa pirâmide era quadrada, então eu teria que achar a área do quadrado, multiplicado pela altura da pirâmide, dividido por 3. São elementos que a gente precisa conhecer para a gente poder estar exatamente calculando o volume dessa pirâmide. Continuando. Bom, vamos à primeira atividade, fica muito mais fácil, né? A gente fazer uma atividade de laboratório, e aí você vai entender melhor. Bem simples essa, ó. Uma pirâmide possui uma pirâmide de base quadrada, considerando que o lado dessa pirâmide mede 5 centímetros e que a altura 9 centímetros, mede 9 centímetros, qual o volume da capacidade, o volume e a capacidade em litros dessa pirâmide? Eu sublinhei aquilo que o problema me oferece, né, com marca-texto. Eu sinalizei aqui com marca-texto aquilo que o problema me dá para eu calcular esse volume e essa capacidade. E também
sinalizei o que o problema quer, que é o volume e a capacidade em litros. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a fórmula. As letras da fórmula. Se você seguir essa ordem que eu estou falando, que eu estou dizendo para você, você nunca vai ter problema em matemática. Colocou as fórmulas, você coloca as letras da fórmula, né? As incógnitas da fórmula. Então, o V significa volume, tá? O H significa a altura da pirâmide, que o problema dá, né? Está escrito lá, a altura da pirâmide vale 9. E o H significa a altura da pirâmide, que vale 9. E o H significa justamente a medida da base. Olha, mas para usar essa fórmula aqui, eu preciso ter a área da base. Aí eu vou conhecer que a base é um quadrado, cujo lado mede 5 centímetros. Eu vou calcular a área do quadrado. Olha como é que conhecer as fórmulas se torna importante. Então eu fiz aqui o quê? A área da base vai ser lado ao quadrado. Essa é a fórmula que calcula a área do quadrado. O lado mede 5, então cheguei à conclusão que a área da base é 25 centímetros quadrados. Jogo isso aqui na fórmula, que agora eu tenho a área da base e a altura da pirâmide, que são as duas coisas que eu preciso. Joguei na fórmula, o volume vai ser igual a 25 vezes 9 sobre 3. Seguindo aqui a fórmula. 25 vezes 9 dá 225 sobre 3, 75 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume medido em unidade cúbica. Vamos fazer agora a transformação que o problema pediu, para você achar exatamente o volume e a capacidade. Como é que a gente faz isso? A escala normal é essa aqui, ó. Quilômetros cúbicos, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metros cúbicos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Bom, eu estou aqui, ó. Eu estou em centímetro cúbico. Eu tenho que passar para decímetro cúbico para poder igualar o litro, não é isso? Então, como é que a gente faz? Pode ser feito assim, dessa forma, porque quando a gente está tratando de medida cúbica, a gente, para pular de uma casa para outra, ou a gente multiplica por 1000, se a gente estiver andando nesse sentido aqui, ou a gente divide por 1000, se a gente estiver andando nesse sentido aqui. No caso aqui, eu vou dividir, né? Que eu estou aqui em centímetro, eu vou para decímetro, então eu vou dividir por 1000. Então, você pode dividir por 1000. Se você dividir por 1000, vai dar exatamente isso, ó, 0,075 decímetro cúbico. Então, vamos lá. 75 centímetro cúbico foi que eu achei o volume. Passando para decímetro cúbico, deu 0,075 decímetro cúbico. E aí eu posso dizer que a minha pirâmide lá tinha como capacidade 0,075 litros. Está aqui, ó, o volume é de 75 centímetros cúbicos e a capacidade é de 0,075 litros. Depois nós vamos estar exercitando, fazendo outros exercícios, né? Outras questões, para que você possa guardar bem isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos até lá.